Fala galerinha, tudo bem com vocês? Chave do Enem no ar, você sabe, né? 19 horas, aqui no canal da Educação Adventista Brasil, toda quinta-feira, entra uma aula especial preparada com muito amor e carinho para você. E hoje é noite de Ciências da Natureza. Tá preparado? Tá preparado? Já pegou a pipoca? Pegou a sua apostila? É muito importante pegar a apostila, hein? Senta ali, pega a apostila e acompanha as aulas, porque nós fazemos esse material baseado no conteúdo que você também trabalha lá na sua sala de aula, na sua escola e na sua unidade escolar pelo Brasil todo. Preparadíssimos então? Então, lembrando, hein, nós teremos agora a aula ou as aulas de Ciências da Natureza. Depois das aulas, você não vai embora, porque nós teremos a correção dos exercícios de matemática. Combinado então? Então fica aí, senta aí, porque daqui a pouco, depois da vinheta, começamos então com as aulas e não vai embora. Tem correção no finalzinho. Beleza então? Olá, querido, tudo bem? Hoje vamos ter mais uma aula de física. Vou me apresentar, meu nome é Kelaine e vamos falar um pouco sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. E onde nós encontramos este conteúdo? No livro do CPB, o módulo 3. Se você tem o livro, acompanha conosco o conteúdo de hoje. Você assistiu a aula passada? Olha lá, hein? Quero só ver. Na aula passada eu falei um pouco sobre Usain Bolt, que é o ex-velocista jamaicano, o homem mais rápido do mundo. Ninguém bateu a sua velocidade. E na aula passada vimos que o segredo que ele tem do seu sucesso aí nas suas corridas. Numa corrida de 100 metros, vimos que nos 20 primeiros metros ele chegou a 25 km por hora. Quando ele já estava a 60 metros, 43 km por hora. Quando ele estava a 80 metros, quase chegando, estava já a 44,72 km por hora. Vocês viram que a velocidade dele foi aumentando? Isso significa que Usain Bolt teve uma aceleração constante. O que é aceleração? A aceleração, temos algumas características. Quais são elas? Olha lá. A característica principal da aceleração é que o movimento varia. Que movimento? A velocidade varia. Então, a velocidade ela é diferente de zero e a aceleração é constante. Como? Como assim? Toda vez que a velocidade aumenta em função do tempo ou a velocidade diminui em função do tempo, nós temos aí uma aceleração. Para Usain Bolt chegar à velocidade de 44,72 km por hora, é porque ele teve uma variação da velocidade até chegar a essa velocidade. E nós chamamos isso de aceleração. Mas qual é o conceito de aceleração? A aceleração nada mais é do que, olha ali, variação da velocidade. Nós já vimos esse símbolo aí. Quando a velocidade varia, e eu divido pelo tempo que ele levou para variar, nós encontramos aí a velocidade. Então, nós temos aí nosso velocímetro, estou entrando na BR, entro de carro na BR, saio do zero, chega até o 100, que é o limite da nossa BR. Ou seja, teve uma variação da velocidade até chegar a 100 km por hora e divido pelo tempo que ele levou. Quanto maior é o tempo, menor a aceleração. Como assim? Olha só, porque tempo e aceleração são inversamente proporcionais. O que é inversamente proporcional? Se eu chego a 100 km por hora em menos tempo, então eu menor o tempo, maior vai ser a minha aceleração. Mas quais são as unidades de medida de uma aceleração? A velocidade precisa estar em metros por segundo. Se no teu problema está dizendo quilômetros por hora, o que você vai fazer? Dividir por 3,6 para encontrar esse valor em metros por segundo. Então, você pega a velocidade final, subtrai da velocidade inicial e divide pelo tempo, e este tempo precisa estar em
segundos, porque a unidade de medida de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Mas nós vimos que não é só essa fórmula de aceleração. Se eu pegar a fórmula da aceleração média, né, e dar uma ajeitadinha, nós vamos chegar a esta equação aqui, ó, que nós conhecemos aí, não sei como que você conhece, mas é vovô e vovó assistindo TV. Na verdade, é a equação da velocidade, né? Função horária da velocidade. Mas nós chamamos de vovô e vovó estão assistindo TV. Uma forma diferente de representar a fórmula da velocidade, da aceleração média. Temos também a função horária da posição, que é o famoso sorvetão. Temos o sorvete, que é a função horária da posição para movimento uniforme, e temos o sorvetão. Olha só que interessante. Nesta fórmula aqui, ele relaciona a velocidade inicial, velocidade final, aceleração e tempo. Nessa aqui, ó, olha aqui, ó, nós já temos o quê? Posição. Então, nós temos posição final, posição inicial, a velocidade vezes o tempo, a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Jamais use a fórmula da aceleração média junto com a fórmula da velocidade média. Muita gente fala assim, eu vou descobrir a velocidade pela fórmula da aceleração, depois jogo na fórmula da velocidade média e descubro a distância percorrida. Não faça isso. Vai ter resposta, lá vai, você vai ficar feliz, vai lá marcar, mas está errado, tá bom? Você sempre tem que usar ou a função horária da posição quando está falando sobre distância, ou a equação de Torricelli. Só que a equação de Torricelli ela é diferente do sorvetão. Sabe por quê? Porque a equação de Torricelli não tem o tempo. Então, se você está lá resolvendo sua questão, fala sobre distância, fala de velocidade e aceleração, mas não dá o tempo, é a equação de Torricelli que vocês vão usar. Nós temos o movimento acelerado. O que é um movimento acelerado? É quando a velocidade aumenta em função do tempo. Então, o carro está acelerando, ele quer chegar a 100 km por hora. Então, nós chamamos de movimento acelerado. Agora, o que é um movimento retardado? É quando a velocidade começa o quê? A reduzir em função do tempo. Quando a velocidade diminui em função do tempo, nós chamamos isso de movimento retardado, tá bom? E quais são os gráficos? Então, nós temos o gráfico aí da posição em função do tempo, tá? Nós usamos a equação ali, ó, do sorvetão, novamente aparecendo. Como é uma equação de segundo grau, nós temos uma parábola. Parábola com uma concavidade voltado para cima, a aceleração é positiva. Parábola com a concavidade para baixo, a aceleração é negativa. Ei, lembra desses movimentos? Não lembra do movimento retrógrado progressivo? Se você não lembra desse conceito, volta lá no nosso primeiro vídeo, passado há uns meses atrás, um mês atrás, mais ou menos. Um mês atrás, tá bom? Então, movimento retrógrado até mudar aqui, ó, velocidade negativa. Então, tem o movimento retrógrado, depois o movimento progressivo. Do outro lado também temos o movimento retrógrado e progressivo. Progressivo aumenta a posição em função do tempo, retrógrado diminui a posição em função do tempo, tá? Qual é o próximo gráfico? O gráfico da velocidade em função do tempo. O gráfico da velocidade em função do tempo, olhem aqui, ó. Vou pegar aqui quando a velocidade inicial é nula. A velocidade aumenta em função do tempo. Estão vendo aqui? Então, temos alguns tipos de velocidade em função do tempo. Aquelas que a velocidade inicial é positiva, aquela que a velocidade inicial é negativa e aquela que a velocidade inicial é nula, tá bom? E quando o movimento for retardado, gente, ou seja, a velocidade vai diminuindo em função do tempo. Ó, quando a velocidade inicial é nula, quando a velocidade inicial ela é negativa e quando a velocidade inicial é positiva. Então, temos o gráfico da posição em função do tempo, que é uma parábola, e temos o gráfico da velocidade em função do tempo. Mas com o gráfico da velocidade em função do tempo, eu posso descobrir o quê? A aceleração. Como
que eu descubro a aceleração? Pego 2 pontos e substituo aqui na fórmula, ó, velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Pego a velocidade final igual a velocidade inicial, eu quero saber a aceleração e o tempo que ele levou aqui para percorrer esses 2 percursos. Descobri a aceleração. Mas e se caso, no problema, ele quer a distância percorrida? A distância percorrida, basta você fazer o quê? Descobrir a área. Aqui, nesse caso aqui, é um trapézio. Então, base maior mais base menor vezes a altura, dividido por 2. Aí, nós vamos descobrir a distância percorrida. E se ele, caso quiser, gente, a velocidade média de todo o percurso? Pela área, eu descubro a distância e divido pelo tempo total que ele levou para percorrer, tá? Então, com este gráfico, posso descobrir a aceleração, posso descobrir o deslocamento e posso descobrir também a velocidade média daquele objeto. Temos a representação gráfica da aceleração em função do tempo como uma aceleração constante. Então, aqui, o movimento progressivo e o movimento, ó, retrógrado, quando a velocidade vai reduzindo em função do tempo. Este daqui é um exemplo. Ah, prof, mas por que você está colocando exemplo? Para ver se vocês entenderam o que é movimento acelerado, o que é movimento retrógrado, o que é movimento uniforme, quando mistura isso tudo. Porque nós sabemos que no dia a dia, nós não temos só velocidade constante, nós não temos só acelerações. Nós temos acelerações, desacelerações, movimento uniforme, tudo misturado. Então, neste caso aqui, vamos analisar aqui, ó, de 0 a 20, o que está acontecendo aqui, ó? A velocidade está aumentando. Se a velocidade está aumentando, é porque o movimento é acelerado. Do 20 ao 40 segundos, vocês estão vendo aqui, ó, a velocidade está constante, então o movimento é uniforme. Então, ele acelerou, manteve a mesma velocidade, e o que aconteceu depois, ó? A velocidade vai diminuindo, o movimento é retardado. Então, ele acelerou, manteve a mesma velocidade e freou até parar, até chegar à velocidade nula. Se eu quiser saber a distância percorrida total, basta descobrir a área aqui. Eu posso dividir ele em 3, tá? Aqui um triângulo, um retângulo e outro triângulo, ou você pode pegar o trapézio, que é a base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2, descobrir aí a distância total percorrida. E se ele quiser a velocidade média, pega essa distância percorrida e divide por 50. Aí tá a nossa revisão de todas as fórmulas juntas. Prof, é muita fórmula. Como eu faço para descobrir qual fórmula eu vou usar? Primeiro, eu preciso ler a minha questão e ver o que ele deu. Qual a informação que ele deu? Beleza. Agora eu vou descobrir o que ele quer. E aí você vai, com o que ele deu e saber o que ele quer, você vai começar a olhar para as fórmulas, memoriza essas fórmulas aí, que elas são essenciais para todo o ensino médio, tá? E aí você fala, olha, ele tem velocidade, tem aceleração e quer o tempo. Então, eu uso esta função aqui. Ele tem posição, tem aceleração, mas não tem o tempo. Uso o Torricelli, tá? Então, a minha dica é, olha, leia a questão, interprete a questão, vê o que ele deu, as informações que ele está dando, vê qual é o comando da questão, e aí você consegue olhar para a fórmula e identificar qual fórmula vocês devem usar. Não esqueçam jamais das unidades de medidas. Se vocês lidarem, usem sempre, na verdade, quando a gente fala sobre estas fórmulas, geralmente distância, metros, velocidade, metros por segundo, aceleração, metros por segundo ao quadrado e tempo, segundos. Unidades no sistema internacional, tá bom? Mas se caso ele quiser transformar para quilômetros por hora, não esqueçam de, se está em metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Agora, vocês já estão aptos para resolver as questões propostas para vocês. Resolvam e daqui a um tempo nós vamos voltar fazendo a correção dessas questões. Até lá!
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos hoje, então, para a nossa segunda aula do bimestre com o Chave do Enem de Química. E o que nós temos para hoje? Hoje nós vamos continuar falando da composição da matéria. Está lá no capítulo 3 da sua apostila. Então, você consegue acompanhar por lá. Vamos pegar ali as ideias principais? Então, o que nós queremos hoje? Hoje nós vamos falar de substâncias. E as substâncias puras faz parte desse processo. Só que quando eu vou trabalhar com substância pura, tem que ficar muito claro para mim a diferença de uma substância pura, de uma substância simples e de uma substância composta, certo? Então, por definição, as substâncias puras, elas são formadas por uma única substância, por uma única molécula, certo? O que acontece? Às vezes, a gente acaba confundindo uma substância pura com uma substância simples, né? Mas qual que é a diferença? Então, vamos lá. Substância simples, vamos recordar. É aquela substância, é aquela molécula que é formada por um único elemento. Eu posso ter mais de um átomo, mas aquele átomo tem que ser do mesmo elemento. Então, por exemplo, num cilindro de gás oxigênio, o que eu tenho lá dentro? Gás oxigênio. O gás oxigênio é formado por dois átomos de oxigênio que se ligam entre si. Então, quer dizer que eu tenho um único elemento. Então, por essa definição, o gás oxigênio é uma substância simples. Já uma substância composta é aquela molécula, aquela substância, que ela é formada pela combinação de dois ou mais elementos, independente da quantidade de átomos de cada um deles, mas eu tenho que ter dois elementos diferentes compondo aquela molécula, aquela substância. Um exemplo bem comum é a água, né? Quantas vezes a gente já não ouviu que a água é uma substância simples? Eu tenho que tomar cuidado, ela não é. Quimicamente falando, na sua composição, ela é uma substância composta. Por quê? Porque ela é formada por dois elementos. Eu tenho o elemento hidrogênio e o elemento oxigênio. A proporção de hidrogênio é diferente, porque eu vou ter dois átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio, certo? Mas, pela característica de ter elementos distintos formando a substância, ela é classificada como uma substância composta. Se eu vou lá no laboratório e vou comprar água deionizada, por exemplo, que é a água que foi retirada dos sais minerais e até mesmo os íons que estavam presentes, eu tenho apenas moléculas de água ali no meio. Então, eu tenho uma substância pura que é formada por moléculas compostas, que tem dois ou mais elementos. Então, uma substância pura é quando eu tenho lá no cilindro de oxigênio, só tenho o gás oxigênio, não tenho mais nada misturado lá no meio. Quando eu pego lá a garrafa da água, eu tenho só as moléculas de água, né? Então, eu tenho uma substância pura. Quando eu pego lá o etanol, que acabou de ser extraído, destilado lá na refinaria. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter etanol apenas. Então, eu tenho uma substância composta, mas naquela amostra eu só vou ter moléculas de álcool. Então, ela é classificada como substância pura. Substâncias puras, elas têm propriedades e físicas constantes. São propriedades e físicas bem definidas. E o que seriam? Cor, odor, sabor, textura, depois ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade, condutibilidade elétrica. Então, são propriedades, são características específicas para cada substância, e cada substância vai ter a sua característica. Quando nós falamos, né, de substância pura, nós temos um gráfico que nos ajuda a compreender um pouco mais sobre essas características. Então, esse gráfico aqui de uma substância pura, ele é uma relação da temperatura com o tempo. O que vai acontecendo com o passar do tempo se a temperatura for aumentando ou diminuindo para uma substância pura? Então, normalmente, nós pegamos a água, porque por mais que ela tenha os sais minerais, né, os íons ali, ela é considerada como uma substância pura. O que acontece com a água? Abaixo de 0 graus Celsius, então ali naquela primeira, né, subidinha ali que está em verde, você tem a água no seu estado sólido. Quando ela atinge a temperatura de fusão, o que vai acontecer com ela? Naquele momento, a temperatura ela fica constante,
certo? Por um determinado tempo. E aí você tem o quê? A coexistência da fase sólida e da fase líquida. Só que a partir do momento que aquelas moléculas aumentam mais 1 grau, aí eu já tenho todas as moléculas no estado líquido. E aí vai passando o tempo, a temperatura vai aumentando, continua no estado líquido. Quando chega na temperatura de 100 graus Celsius, né? Então eu vou ter o quê? Naquela temperatura constante, aquela quantidade de energia que a molécula está absorvendo, faz com que ela passe do estado líquido para o estado gasoso, né? Para o vapor, para o estado de vapor. E o que vai acontecer? A 100 graus Celsius, eu vou ter a coexistência, então vai existir lá na minha amostra que eu estou aquecendo, tanto moléculas que ainda estão na fase líquida, por conta da interação entre elas, e moléculas que já ganharam energia suficiente por meio do aquecimento, se desprenderam e passaram para o estado gasoso, né? Viraram ali o vapor. E aí, quando eu aumentar mais 1 grau, então 101 grau, eu já vou ter todas as moléculas no estado gasoso, né? Passados ali para o estado vapor. Então, para uma substância pura, essas marcações, elas são bem definidas, né? Então, normalmente, quando a questão ela apresenta um gráfico para você que vai trabalhar como uma substância pura ou uma mistura, você vai olhar esse gráfico e vai identificar, olha, se eu tenho todas as fases bem determinadas, bem lineares ali, bem planas, eu tenho o quê? Eu tenho um gráfico de uma substância pura, eu tenho pontos bem definidos. Agora, além de uma substância pura, que é quando eu tenho só aquela molécula em grandes quantidades naquele recipiente, eu posso ter o quê? Uma mistura. E o que é uma mistura, né? A mistura, ela é uma combinação. Eu vou pegar 2 ou mais substâncias puras e vou juntar, né? Vou adicionar uma a outra. E aí eu vou formar um sistema. E esse sistema eu chamo de mistura. Essa mistura, ela pode ser classificada como homogênea quando eu tenho uma única fase visível. Eu tenho algo que eu olhando, né, a olho nu ali, eu não consigo identificar o que tem ali dentro, porque ficou algo bem, né, definido ali. Por exemplo, né, então se eu pego um copo com água, eu vou adicionar o açúcar, vou misturar, vou, né, dissolver aquele açúcar, eu não consigo mais identificar aonde está o açúcar, aonde está a água. Formou uma mistura, porque eu adicionei uma substância a outra, e agora é uma mistura que eu não consigo, né? Não tenho mais de uma região visível. Se eu adicionar o sal, né, para fazer um soro caseiro, então eu vou adicionar um pouquinho de sal, misturo novamente e você vai ver, vai continuar sendo um líquido translúcido, vai continuar sendo algo transparente. Então eu não consigo, olha, aqui está o sal, aqui está o açúcar. Não, é uma coisa só. E a outra classificação é a mistura heterogênea. E agora sim, essa é uma mistura que eu vou pegar 2 substâncias puras, vou adicionar no mesmo recipiente, só que mesmo elas estando no mesmo recipiente, elas não vão se misturar a tal ponto que eu não consiga identificar. Então, é uma mistura heterogênea, eu vou ter 2 ou mais regiões visíveis. Eu vou conseguir identificar. Então, se eu, por um acaso, pegar um copo e colocar areia e misturar, eu posso misturar o tanto que for. Depois, se eu deixar lá descansando aquele copo com areia, a areia vai para o fundo, certo? E aí ela vai depositando porque ela é mais densa. E aí eu consigo ver, olha, a areia embaixo e a parte líquida ali em cima. Então, eu tenho uma mistura heterogênea. Mesma coisa, a água e o óleo. São 2 líquidos que eu posso colocar no mesmo lugar, no mesmo recipiente, posso agitar, posso bater, misturar e depois de um tempo, se eu deixar descansando devido à diferença de polaridade, a diferença de interações entre essas moléculas, eu vou ter as 2 fases, né, se separando ali e ficando bem definidas. Então, quando eu tenho a água e o óleo, eu consigo olhar, olha, aqui embaixo é a água, aqui em cima eu tenho óleo. Então, uma mistura, né, eu posso ter tanto uma mistura homogênea quanto uma mistura heterogênea, que é quando eu pego o quê? 2 substâncias puras e coloco em um recipiente. Por exemplo, também, hoje no mercado, nós conseguimos comprar o álcool 46%. O que quer dizer? Que ele tem uma quantidade de etanol e o restante é completado com água.
E eu não consigo ver aonde é a água e aonde é o etanol. Eles se misturam, então formam uma mistura homogênea. Eu consigo saber que aquele álcool, ele tem uma concentração menor de etanol, ele tem menos moléculas de etanol, mas a quantidade aonde elas se encontram no recipiente eu não consigo, porque forma uma mistura homogênea. E quando nós falamos de gráficos de mistura, gráfico de uma substância pura é tudo bem definido, ponto de fusão, ponto de ebulição. Mas o gráfico de uma mistura ele vai sofrer uma variação, né? Por quê? Porque as propriedades físicas da mistura, elas vão variar de acordo com a quantidade e a natureza que as substâncias que estão compondo aquela mistura. Por exemplo, ele vai olhar que tipo de interação, quem é mais forte, quem vai ter o maior ponto de ebulição, né? Quem vai predominar, quem está em maior quantidade. Por quê? Porque daí essa mistura, ela vai se adequar, a temperatura de ebulição, a densidade vai se adequando de acordo com a mistura que eu tenho, né? Então, por exemplo, se você pegar um ovo, colocar o ovo na água e o ovo estiver bom para consumo, ele vai afundar. Se eu colocar um pouquinho de sal nessa água, coloco o sal, misturo, esse ovo ele vai sair do fundo e vai boiar. Por quê? Porque quando eu misturei o sal na água, eu mudei o comportamento daquela substância, que era a água, substância pura, e do sal. E nessa mistura, a densidade mudou. A densidade mudou, ficou mais densa do que o ovo, e o ovo ele vai flutuar. Então, eu consigo mudar essas propriedades. Por isso que um gráfico de uma mistura, ele tem sempre uma variação, ou na temperatura de fusão, ou na temperatura de ebulição. E quando eu tenho isso, eu tenho nomes específicos para esse tipo de mistura. Então, nós temos as misturas eutéticas, né? O que são essas misturas? Eu vou pegar substâncias químicas, enfim, puras, e vou misturar, vou adicionar uma na outra. E só que em alguns pontos, elas vão se comportar como se fosse uma substância pura. Por exemplo, nas misturas eutéticas, o ponto de fusão é muito bem determinado. Quer dizer que o ponto de passagem do estado sólido para o estado líquido ou do estado líquido para o estado sólido, ele é constante, ele não tem uma variação. Então, nesse ponto, as misturas eutéticas vão se comportar como uma substância pura. Só que, em contrapartida, a temperatura de ebulição, que é a passagem do líquido para o gasoso, né, do líquido para o vapor, eu tenho que uma variação. Ela pode sofrer uma variação, não vai ser uma temperatura específica, vai depender da quantidade, do tipo de interação, para ver qual vai ser a temperatura de ebulição daquela mistura, certo? Então, para as misturas eutéticas, o ponto de fusão é constante e o ponto de ebulição é variado, ok? Então, vai se comportar ali de acordo com a substância que predomina. Mas nós temos um outro tipo, que são as misturas azeotrópicas. E elas vão ser elas são o contrário da eutética. Mistura eutética normalmente são substâncias sólidas, ok? Então, misturas de metais, né? A liga para fazer a solda. Então, elas têm um ponto de fusão muito bem definido, só que em contrapartida o ponto de ebulição vai sofrer uma variação. Já as misturas azeotrópicas, normalmente, né, nós atrelamos a essa característica a líquidos. Esses líquidos que se misturam, eles vão se comportar como uma substância pura, mas aonde? Durante a ebulição. Durante a solidificação ou a liquefação ou a fusão ali, não. Mas durante a ebulição, que é a passagem do líquido para o vapor, ela vai ter um ponto fixo, um ponto de ebulição mesmo, tá? Então, quando a gente pega ali uma mistura de água e etanol, de água e álcool, então o que eu tenho? Eu tenho uma mistura de dois líquidos que, devido ao aquecimento, ao grau de agitação desses líquidos, eu vou conseguir desprender as duas moléculas, né? Então, o ponto de fusão vai ser bem determinado. Em contrapartida, o ponto de fusão vai ser variado, né? Então, ele vai sofrer uma variação ali, não vai ser um ponto específico. Pode ser, né, uma temperatura um pouquinho mais alta ou um pouquinho mais baixa para essa solidificação, para essa fusão também, tá? Então, o que eu preciso lembrar de misturas azeotrópicas? Que o ponto de ebulição é constante, mas
o ponto, a temperatura de fusão, ela vai sofrer uma variação. E aí vou ver o que eu tenho mais, qual é a substância ali que tem uma maior força, né, uma maior interação, que vai acabar, né, puxando essa temperatura de ebulição mais próxima ali da temperatura de ebulição daquela substância se ela fosse pura, né? Então, sempre uma variação, ok? E, pessoal, hoje é isso, tá? Hoje nós falamos das misturas e como classificá-las. Prestem atenção nos gráficos, sempre importante olhar cada ponto do gráfico, porque exercícios que envolvem gráficos, você tem que analisar toda a curva. Tá? Então, principalmente, saber diferenciar uma mistura de uma substância pura, uma mistura eutética e uma mistura azeotrópica, ok? Nos vemos, então, na correção dos exercícios. Uma ótima aula. Tchau, tchau! Olá, tudo bem? Como é que você está depois de algumas semanas que nos encontramos aqui na primeira aula do componente de biologia? Voltamos para o segundo ciclo de simulados da chave do Enem, especialmente falando aí da área de ciências da natureza. Nesses próximos minutos, a gente vai relembrar algumas coisas que vocês viram com certeza em sala de aula com os professores de vocês, mas óbvio que por causa do tempo não vai dar pra gente falar de muita coisa, então os temas que eu escolhi aqui, eles são focados nas questões que vocês vão fazer do simulado que é liberado daqui a pouquinho, ok? Então, vai se preparando aí, pega teu caderno, teu livro, de repente, né, isso aqui serve até como uma revisão aí para as provas que estão vindo. Esses temas são muito importantes, gente. Ecologia cai muito no Enem, impacto ambiental cai muito no Enem. Então, é bastante importante que você esteja seguro e saiba de tudo, certo? A gente vai começar falando de relações ecológicas. Relações ecológicas, elas explicam as dinâmicas que acontecem entre os seres vivos, especialmente quando essas relações, elas são positivas, né? No caso, quando você tem pelo menos uma das espécies se beneficiando, ou um dos indivíduos se beneficiando, ou elas podem ser desarmônicas quando não vale tanto a pena assim, já que um dos indivíduos ou uma das espécies acaba sendo prejudicado. E vocês estão vendo aí que nessas relações ecológicas a gente tem dois tipos, as intra e interespecíficas. Intraespecíficas são com os indivíduos da mesma espécie. E inter, outra espécie. Lembra de internacional, outros países, né? Tudo que é fora do Brasil é internacional. Tudo que é de fora da sua espécie é interespecífica. E tanto as relações intra quanto interespecíficas, você sempre vai encontrar uma harmônica e desarmônica. Como eu coloquei aí, nas harmônicas você tem nenhum ser vivo é prejudicado. Pelo menos um leva vantagem, beleza, mas nas desarmônicas, você tem pelo menos um deles que é prejudicado, tá? Às vezes tem alguém, tipo assim, tá de boa, tá tranquilo, mas o outro vai acabar se prejudicando. E a gente vai começar falando das intraespecíficas harmônicas, em que você tem, por exemplo, você tem a colônia e a sociedade, em que são os indivíduos da mesma espécie. No caso da sociedade, esses indivíduos, eles estão juntos, vivem no mesmo lugar, mas não há uma dependência anatômica, eles não estão grudadinhos, como acontece com a colônia, por exemplo, né? Você tem, por exemplo, colônia de bactérias, colônia de algas e os corais, que são um exemplo mais clássico de colônia que existe, né? Então, na colônia você tem os indivíduos grudadinhos, unidos anatomicamente, já na sociedade não. Sociedade, todo mundo vive num lugar e há uma distribuição de trabalho, tipo a colmeia da abelha, cupinzeiro, formigueiro e assim por diante.
No caso das relações interespecíficas, a gente está falando já que são indivíduos de outras espécies, e como elas são harmônicas, pelo menos um deles leva uma vantagem, né? Ninguém sofre aqui. Você tem mutualismo e protocooperação, e pessoal, é muito fácil confundir protocooperação com mutualismo, porque nessas duas relações, os dois indivíduos que são de espécies diferentes, os dois vão levar vantagens. Só que a principal diferença do mutualismo para a protocooperação é que no mutualismo há uma dependência, há uma relação obrigatória à sobrevivência desses indivíduos. Já no protocooperação, não. Eles estão ali porque é legal para os dois. E eu coloquei as imagens ali, né? No mutualismo a gente tem o líquen, que é uma associação entre alga e fungos. O fungo é legal, por quê? Porque a alga faz fotossíntese e fornece matéria orgânica, e para a alga é bacana porque o fungo fornece uma sustentação, um suporte para ela poder fazer fotossíntese. Lembrando que líquens são importantes porque são bioindicadores, né? Já que a gente vai falar de impacto ambiental, ou seja, eles respondem a mudanças na qualidade do ar. Se o ar está poluído, eles diminuem bastante a sua população. Se o ar ele está um pouco mais limpo, você vai ver líquens com abundância nas rochas, nos troncos de árvore, etc. Então, protocooperação, um exemplo interessante, né? Tem aí na imagem que são esses passarinhos que ficam em cima do búfalo, eles ficam ali para comer os carrapatos. Eu lembro que quando eu morava em Galápagos, eu morei em Galápagos por 2 anos, e de vez em quando eu ia para a praia e eu ficava sentada observando as iguanas, aquelas iguanas marinhas, as negras, né? E sempre tinha um tentilhãozinho que caía ali em cima e começava a comer os carrapatinhos que ficam em cima da iguana. Então, é uma associação, é uma cooperação, é uma protocooperação, é bem interessante para os seres vivos que estão nela. Lembrando que espécies são diferentes. Já no comensalismo e no inquilinismo, você ainda tem um benefício. Só que no caso do comensalismo e inquilinismo, você não tem um benefício para as duas. Na verdade, uma dessas espécies é que acaba se beneficiando, e para outra, tipo assim, tanto faz, entendeu? No caso do comensalismo, né? A gente tem ali a rêmora e o tubarão. A rêmora fica ali pertinho, ela é um peixe interessante porque ela tem uma ventosa assim em cima do corpinho dela, e ela usa essa ventosa para grudar no tubarão. Você tá vendo ali na imagem, né? E aí o que acontece é que ela fica nadando, quando o tubarão se alimenta, sobra algum pedaço de comida, ela tá ali para garantir o dela, né? Então, no comensalismo, você tem um indivíduo que se beneficia e o outro, tanto faz para ele não se prejudica nem se beneficia. No inquilinismo, é parecido, tem um que se beneficia e o outro, tanto faz. Mas no caso do inquilinismo, você tem um indivíduo que vive dentro do outro, e um exemplo muito clássico e famoso é no Procurando Nemo, né? É o peixinho palhaço que vive dentro do coral. Então, é um exemplo bem famoso de inquilinismo. Agora a gente vem para as relações desarmônicas, primeiro intraespecíficas, ou seja, indivíduos da mesma espécie. Aqui, o canibalismo, um indivíduo se alimenta do outro da mesma espécie. Você tem comportamentos famosíssimos, como, por exemplo, a viúva negra, né? Uma aranha que após a cópula se alimenta ali do macho. A competição intraespecífica é uma competição que acontece entre indivíduos da mesma espécie, e isso acontece normalmente porque tem uma disponibilidade, tem uma escassez de alimento, por exemplo, né? Uma disponibilidade limitada desses recursos. Então você tem uma disputa por espaço, por parceiros reprodutivos, né? O macho ali lutando para se reproduzir com a fêmea, água, alimento, enfim. Você vai ter uma competição e sempre é aquela coisa da seleção natural, né? Na luta pela sobrevivência, o mais adaptado acaba levando vantagem. Então, se você vai disputar comida e tal, ou parceiro para se reproduzir, aquele que ganha a briga ou ganha a disputa acaba levando o recurso, né? Nas interespecíficas, com indivíduos de espécies diferentes, nós temos o parasitismo e o predatismo. O parasitismo é quando você tem um ser vivo que retira o seu alimento de outro ser vivo, e obviamente esse ser vivo que está sendo sugado, né, ele vai ser prejudicado. E no caso do parasitismo, a gente tem tanto o endoparasitismo quanto o ectoparasitismo. Ectoparasitas são aqueles que vivem fora do corpo do hospedeiro.
Então, você tem piolho, carrapato, pulga, né? O endoparasitismo vive dentro, por exemplo, o verme que vive dentro do intestino de alguns animais, de pessoas, certo? No caso do predatismo, a gente tem também um que se beneficia, mas o outro leva a pior, porque existe uma relação de caça. Então, você tem o predador e você tem a presa, né? O animal vai se alimentar do outro. Uma coisa importante, às vezes a gente costuma ver a predação como algo bem ruim, é que no caso da predação é uma relação importante para você manter a população. A gente diz em biologia que é importante para fazer um controle biológico. Você não deixar a população explodir, crescer e virar uma praga, por exemplo, né? Então, essa característica de predação é importante, lembrando que o herbivorismo também é considerado na biologia um tipo de predação, né? O animal que se alimenta de outro ser vivo, no caso são as plantas. Depois a gente tem aqui, só para citar, né, que é bem interessante, já que no ano passado teve uma questão sobre mimetismo no Enem, certo? É importante você saber a diferença de camuflagem e mimetismo, porque na camuflagem o indivíduo ele tem um mecanismo que ele consegue se disfarçar naquele ambiente. Então, você tem, por exemplo, um polvo que vai se disfarçar no chão ali do oceano, nos corais, você tem um camaleão que vai se disfarçar na paisagem. Já no mimetismo, esse ser vivo, ele parece um outro ser vivo, ou parece uma planta, ou parece um outro animal. E a questão do Enem, que caiu ano passado, estava falando justamente de uma coral falsa e de uma verdadeira, né? E a questão pedia para você responder como é que chamava essa estratégia de adaptação. Como a coral falsa não é peçonhenta, mas a verdadeira e a coral falsa é muito parecida com a verdadeira, elas parecem com essa outra espécie, então essa é uma estratégia que é chamada de mimetismo, tá? No caso do aposematismo, o animal ele tem cores bastante chamativas, que eu vou falar assim, cara, não chega perto de mim que eu sou bad news, entendeu? Eu sou venenoso, eu tenho um gosto horrível, então normalmente eles usam umas cores, tipo amarelo, laranja, vermelho, preto, e isso acaba sendo aprendido por esses animais, né? Lógico, ao longo aí no ambiente, eles vão convivendo, e é uma estratégia para se defender bastante interessante. Finalizando essa parte, nós temos a sucessão ecológica, que basicamente é um processo de construção de um ecossistema. Quando você começa a construir esse ecossistema do zero, a gente tem a primária. Aí você tem as comunidades pioneiras, né? Que é chamada de ecese também, em que as espécies são bastante resistentes. Você tem líquens, por exemplo. Depois você tem a comunidade séries, que é intermediária, que você já tem ali uns arbustos, já tem ali alguns invertebrados, até que você chega na comunidade de clímax, que é o máximo de diversidade. Você tem, assim, plantas, árvores altas, uma relação entre esses seres vivos que é bem complexa, intrincada. Então, quando você olha, por exemplo, a Mata Atlântica no sul do Brasil, no litoral, você olha floresta amazônica, enfim, você vê uma comunidade de clímax, né? Você tem uma relação bastante complexa entre seres vivos. Só que no caso da sucessão secundária, por exemplo, né? Aqui eu coloquei uma descrição um pouco mais detalhada, não vai dar tempo da gente falar, mas quando você olha ali na sucessão secundária, você está vendo a construção de um ecossistema a partir de uma destruição, como uma queimada, por exemplo. Então, logo depois de uma queimada, os processos que vão levar à recomposição desse ecossistema é chamado de sucessão secundária, certo? Vamos passar lá para o conteúdo do módulo 13, em que nós falamos sobre poluição, impacto ambiental. E, gente, esses fenômenos são muito importantes. Começando a falar aqui do efeito estufa, ao contrário do que muita gente diz, efeito estufa não é algo que é provocado pelo homem, mas é algo natural que existe no nosso planeta porque nós temos gás carbônico na nossa atmosfera. Então, o que acontece é que entra a radiação da luz solar, o calor da luz, bate na superfície, reflete, só que como a gente tem ali, esses gases do efeito estufa, como os gases de carbono, dióxido de carbono, metano, por exemplo, esse calor ele bate e ele fica, uma parte dele fica retido, né?
uma parte vai embora, mas uma parte fica retido. Isso é natural, isso é importante para manter a temperatura do nosso planeta. Só que a partir do momento em que você aumenta a concentração desses gases, e tem toda aquela questão do ciclo do carbono, lá do módulo 1, que a gente estudou o ciclo do nitrogênio, etc., né? Ou seja, quando esse excesso de gás carbônico se acumula e ele não é reutilizado, por exemplo, no ciclo do carbono, você vai ter um excesso de calor também ficando preso. E aí o problema não é o efeito estufa, pessoal. O problema é a intensificação desse efeito estufa. Esse que é o problema principal, certo? É bem importante você lembrar disso. E não confunda o efeito estufa com o buraco na camada de ozônio. Ou melhor, não confunda o efeito estufa com a camada de ozônio, porque a camada de ozônio é uma camada de gás ozônio que nós temos lá no alto, na atmosfera e estratosfera, certo? É o O3. E ali é importante porque filtra a radiação solar. Tem muita gente que confunde efeito estufa com camada de ozônio, mas não confunda. Efeito estufa tem a ver com a retenção de calor por causa da concentração de gases de carbono, por exemplo, na atmosfera, CO2, CH4. Camada de ozônio é o O3, que fica lá em cima e filtra a radiação solar. Só que nós tivemos um grande problema algumas décadas atrás, porque um gás que era usado muito aerosóis em equipamentos de refrigeração, que era o CFC, ele acabava indo para as camadas mais altas da atmosfera e quebrando esse ozônio, quebrando esse O3. E o que acontecia é que a camada ia ficando mais fina, né? Você tá vendo a imagem bem aqui embaixo, que tem especialmente na Antártica, né? Especialmente na Antártica, justamente porque tem umas correntes de vento que acabam levando esses gases para lá e a reação se intensifica ali. Enfim, e aí é um excelente exemplo de como, quando os países conseguem se unir, né? E quando você chegar lá no módulo 4, você vai ver alguns acordos em conferências climáticas que foram feitas, e foi feito um acordo para você diminuir a emissão desses gases de CFC para tentar restabelecer essa camada de ozônio, e até agora o acordo tem sido bem sucedido, né? Então, é um exemplo bem interessante. Então, buraco na camada de ozônio nada mais é do que uma diminuição da espessura desse ozônio por causa da reação do ozônio com gases como o CFC, que acabam quebrando esse O3, liberando o O2 e deixa a camada um pouco mais fina. Ou seja, quanto mais fina a camada, mais radiação UV acaba entrando aqui no nosso planeta. Temos a inversão térmica, que também é um fenômeno natural, né? Só que nós temos um grande problema, especialmente no inverno ou durante a noite, que é quando essa convecção, essa troca de ar, ela não acontece da forma adequada. Então, como o ar quente que está por aqui, ele fica menos denso e ele não sobe, porque ou a temperatura está mais fria, ou de repente de madrugada faz mais friozinho, né? Como não tem essa troca de ar, como o ar quente não sobe, o ar frio desce, não há dispersão dos poluentes. Então, esse ar, ele fica preso aqui embaixo, com uma concentração de poluentes grande, e isso pode fazer com que pessoas tenham problemas respiratórios, por exemplo, e comecem a encher aí os prontos atendimentos. Então, a qualidade do ar fica péssima, né? A gente tem também aqui o ciclo do enxofre, que está relacionado com a chuva ácida. Então, a queima de combustíveis fósseis acaba liberando para a atmosfera uma quantidade bastante grande de óxidos, né? De enxofre, de nitrogênio. Quando esses óxidos chegam lá em cima, eles vão reagir com a água e vão fazer com que o pH da água da chuva que cai, ele já é levemente ácido, mas vão abaixar ainda mais esse pH. E isso tem uma influência bastante complicada, porque isso vai prejudicar as pessoas, vai alterar o pH do solo, vai fazer com que as plantas absorvam essas substâncias e também vai ter uma alteração no metabolismo dessas plantas, vão danificar aves, isso pode causar um desequilíbrio também em lagos, lagoas, interferir ali no ecossistema, na vida dos peixes, dos seres vivos que vivem na água. Então, é um problema bastante grande. Então, dica, quando você vê aí uma referência a enxofre, a nitrogênio em questões, quase sempre a resposta é chuva ácida, tá certo?
E aí a gente tem finalmente aqui o fenômeno de eutrofização. O fenômeno de eutrofização é um fenômeno que acontece com águas poluídas, quando a quantidade de a matéria orgânica, e vocês estão vendo aí o N e o P, que é o nitrogênio e o fósforo, quando isso aumenta bastante, seja pelo despejo de esgoto doméstico, resíduo de indústrias, seja por fertilizantes, por exemplo, e o que acontece é que você está vendo aí, oba, comida, né? Então, tanto as bactérias aeróbias que estão na água, quanto o fitoplâncton, por exemplo, eles vão explodir, eles vão começar a se diversificar um monte, a se replicar, né? Na verdade. Então, você vai ter um aumento significativo na quantidade de algas, certo? Porque elas vão se reproduzir bastante, porque tem nutrientes, e você vai ter um aumento significativo naquelas bactérias que estão na água, são aeróbias. E aí nós temos um problema, por quê? Se essas bactérias que estão na água se replicarem demais, elas vão usar o oxigênio, já que são aeróbias, e vão acabar roubando o oxigênio desses peixes. Então, a água vai ficar com pouco oxigênio dissolvido, certo? E os animais vão começar a morrer. Já essas algas, por sua vez, vão se replicar bastante e elas vão criar como se fosse um cobertor verde, assim, na superfície. Eu coloquei uma imagem aqui, ó. Esses aí são imagens de ambientes eutrofizados. Então, como essas algas, elas crescem, elas se replicam um monte, elas vão acabar tampando a luz do sol, e aí outras algas ou plantas que estiverem ali na água não vão conseguir fazer fotossíntese. Então, a gente tem o aumento das bactérias aeróbias, vai roubar o oxigênio desses animais, esses animais vão começar a morrer e vai ter o aumento da proliferação de decompositores. Então, basicamente, o ecossistema é um ecossistema morto, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa discussão, das nossas aulas, e prepare-se para as questões do simulado. A gente se vê na próxima. Até!